Brasil tá pagando 14% por seu dinheiro ficar lá, 14% de juros. Agora quando você olha aqui para os Estados Unidos, 3,5%. E aí eu te pergunto, por que você acha que a maior parte do capital mundial tá aqui nos Estados Unidos e não no Brasil? Será que as pessoas não conhecem os sistemas? Você acha que o brasileiro que tira dinheiro lá e aplica aqui é burro? Então pera aí que eu vou te explicar. Juros altos não é uma questão de oportunidade, mas é a fatura chegando, é a fatura batendo na porta. Agora vamos pensar comigo, como que um país oferece quase 4 vezes mais a taxa, mesmo assim ele não consegue reter capital? Quando você olha a taxa de juros, a discrepância, você acha que as pessoas querem ganhar menos? Você acha que as pessoas escolhem aplicar num local que dá a menor taxa de rentabilidade? Eu acredito que o ponto aqui é muito mais delicado. Quando você tem um país pagando até 4 vezes mais a taxa de juros de outro país, e mesmo assim não consegue atrair capital, mesmo assim você tem uma fuga em massa, eu acho que tem um alerta aí que indica algo muito mais sério daquilo que a gente está vendo. Eu vou puxar alguns dados aqui, por exemplo, somente no dia 11 de agosto, 4,7 bilhões de reais saíram da bolsa, um dos maiores valores desde 2021. Então quando você vê movimentos como esse, o dinheiro literalmente saindo do país, mesmo com uma das maiores taxas nominais do mundo, mesmo com o IPCA pagando quase 8% acima da inflação, mesmo com números estratosféricos, você vê que o capital não está entrando, o capital não está chegando, os investidores não estão indo, pelo contrário, quem tem capital hoje no Brasil está decidindo ir embora, está decidindo sair, está decidindo proteger o seu patrimônio e o seu capital. Nem os fundos antigamente, que tomavam dinheiro barato aqui nos Estados Unidos e aplicavam no Brasil só para ter um ganho na operação cambial, não fazem mais isso. Quando você olha, por exemplo, esses cenários acontecendo, isso te gera um alerta muito grande. Quando você olha, por exemplo, a projeção do dólar, o que isso significa e compara com a taxa, na verdade o Brasil está utilizando dessa maneira para poder segurar a moeda, para poder segurar uma evasão, e mesmo assim não está conseguindo. Agora, quando você olha aqui para os Estados Unidos, ontem, por exemplo, saiu o boletim aqui da projeção da inflação americana. E o que isso quer dizer? Que ela reduziu hoje em 3,1%, considerando alguns itens que vão elevar esse número, como por exemplo o preço da gasolina internacional acaba elevando esse número, mas se você exclui essa métrica que é internacional, você acaba baixando ainda mais o percentual da inflação aqui nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? É uma melhora na economia, vai ser uma baixa nos produtos lá no mercado, juros menores, mais investimentos, mais atrativos. Você vê que o governo está sempre criando uma série de iniciativas para poder reaquecer a economia, poder incentivar quem está empreendendo. Enquanto no Brasil a gente só tem notícia negativa, a gente só tem o governo jogando contra o empresário, jogando contra aquele que quer empreender, aquele que quer ajudar o seu país a crescer. Então assim, como é que você vai comparar dois mundos como esse? É incomparável. Você olha um país tentando prosperar, incentivando, o outro país jogando contra. Você vê medidas somente de aumento de impostos, a própria reforma tributária, que ninguém sabe ainda como que ela vai se comportar. Tem alíquotas, por exemplo, que estão ali na reforma tributária que não foram definidas, vão ser definidas apenas após a eleição. Por que eles estão avançando? Hoje aqui nos Estados Unidos, quando você falece, você precisa transferir os bens para os seus filhos, para os seus herdeiros, você tem uma isenção de até 13 milhões de dólares para uma pessoa, enquanto no Brasil toda e qualquer transferência vai ser tributada. E não basta isso. Agora, além de tributar lá, eles vão querer tributar aqui. Se você tem um imóvel que você recebeu de herança aqui nos Estados Unidos, ou se você está construindo e planejando um futuro para seus filhos, pretende deixar algum imóvel para eles, o Brasil já anunciou que vai tributar progressivamente até 8% e vai chegar até 16%. Não basta você trabalhar e construir aqui, ter isenção de até 13 milhões de dólares, 26 para o casal, que o Brasil, quando você fizer a sua transferência aqui, o boleto vai chegar lá no Brasil. Você não escapa, o Brasil está tentando ganhar de todos os lados, mesmo que você está construindo patrimônio aqui fora, o Brasil está de olho no seu ganho de capital. Então, quando você olha o que está sendo discutido lá no Brasil, o que está sendo discutido aqui, eu vou dar dois cenários completamente distorcidos, que é o seguinte: o Brasil hoje está querendo discutir você pagar o lucro líquido antes de vender o imóvel. Eles vão criar uma forma de calcular o seu ganho de capital em tempo real. Se os seus imóveis estão valorizando, o valor nominal vai ser incrementado. E aí eles estão pretendendo calcular um imposto sobre esse valor mesmo antes de você vender o imóvel. Você já pensou no absurdo que é isso? Agora, em contrapartida, você vê os Estados Unidos tomando rumos completamente diferentes. Hoje a maioria das empresas aqui nos Estados Unidos são tratadas como lucro real e você tem uma alta flexibilidade para falar de dedução de despesas, ou você consegue literalmente trabalhar com mais transparência e principalmente você consegue optar, você consegue reinvestir na empresa, você consegue fazer aquisições. Dessa forma, você de forma legal consegue reduzir a sua margem, reduzir a sua alíquota tributária, né? Reduzir o seu custo com impostos. E aqui o governo agora está criando mais uma iniciativa. Aquilo que você investe na empresa, teoricamente ele tem um valor estático. O governo agora está querendo que você atualize esse valor, ou seja, você só vai pagar o ganho real líquido. Então tudo aquilo que você investe durante um exercício, ele tem que ser corrigido pela inflação. A margem agora para você pagar impostos vai ser menor. É mais uma forma de incentivar o empresário, incentivar quem está produzindo a pagar menos impostos e reinvestir mais ainda no seu negócio e reinvestir ainda mais nesse país. Mais uma vez, dois cenários, dois mundos diferentes. Um país tentando te incentivar e o outro tentando te punir a todo custo. Agora, pra gente encerrar, eu não tô dizendo que você tem que vender tudo, largar tudo, ir embora do Brasil. Eu só acho que você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão. Porque do jeito que está, o seu patrimônio vai encolher, o seu capital vai encolher, você vai perder o poder de transferir os
bens para os seus filhos, você vai perder talvez o poder de conversibilidade. Então você quer uma dica? Começa a olhar para os Estados Unidos como uma opção viável, começa a dolarizar o seu patrimônio, o seu capital. Pensa, por exemplo, no Paraguai. Se você acha que os Estados Unidos está distante, o Paraguai é hoje uma opção viável para quem quer começar uma proteção patrimonial. Não faz sentido você expor o seu patrimônio, o seu capital ao risco Brasil. Já está mais do que declarado que daqui para frente as ações vão ser progressivas e você vai perder o seu direito progressivamente cada vez mais. Então, acordem, gente. Busquem informações, busquem a forma legal. Se você tiver oportunidades, comece a olhar para o Paraguai, para os Estados Unidos, porque o fim é logo ali e não tem nenhuma agenda positiva para o Brasil. Então, eu vou encerrar. Esse vídeo foi um pouco mais técnico, falando desse tipo de informação. E se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, acompanha a gente para mais vídeos como esse. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Você acha mais seguro investir no Brasil uma projeção de 14%, uma taxa de 14%, ou você investir de forma segura aqui nos Estados Unidos? Então, pra gente encerrar, nem tudo que reluz é ouro. Então se inscreva no canal, deixa o like, acompanha a gente aqui para mais vídeos como esse. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.